Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Eu sou o Jeremias Gomes. Olha só, todos os dias a gente se depara com uma novidade tecnológica, não é? É um pagamento pelo celular, é a consulta médica por meio de um vídeo, ou até receita médica, né, de medicamento, a gente já está recebendo online. Agora, e no serviço público? Em alguns estados, a renovação da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, já é feita por aplicativo. O INSS, por exemplo, oferece cerca de 90 serviços digitais. Mas isso tudo pode melhorar no setor público? Segundo o Global Innovation Index, o Brasil ocupa a posição de número 66 no ranking mundial entre os países pesquisados. Fica com a gente, você vai entender como é que as startups estão mudando a cara do serviço público e como você, os políticos, os gestores públicos e quem trabalha na iniciativa privada também pode participar deste processo. Comigo está aqui o Lucas Prado, que ele é co-founder da Merit, que é também uma startup. Ele vai explicar para a gente como é que funciona. E também, muito obrigado, viu, Lucas, pela sua presença. Também com a gente aqui o Oscar. Vamos ver se está tudo certo tecnicamente e a gente já prossegue. O Oscar, ele é também na Merit, ele é CMO da Merit. Muito obrigado, Oscar, pela sua presença também. Obrigado pelo convite, Jeremias. Bom, eu queria começar, pode ser com o Oscar mesmo? O Oscar, eu sei que você está em Minas, eu estou em São Paulo, o Lucas está em Manaus, é isso, Lucas? O áudio do Lucas eu vou pedir para ele tentar conectar e desconectar do computador um pouquinho, ou tirar o fone, que a gente já melhora. Mas vamos começar com o Oscar. Oscar, as startups têm mudado a forma como o poder público oferece os seus serviços, né? Eu queria saber de você se isso é real e se você pode dar alguns exemplos, enfim. Lógico. Primeiro, mais uma vez, é muito legal falar com você, Jeremias. Sempre nos recebe com muito carinho, nós aqui da Merit. Sim, vamos falar de número? Nesse período de pandemia, 1/3 dos serviços públicos em âmbito federal foram digitalizados. Então, a gente tinha uma quantidade de serviços públicos digitalizados, mas desse total, 1/3 deles começaram a funcionar nesse período de pandemia. Então, foram mais de 200 serviços nesse momento de pandemia que foram digitalizados. É muito serviço público sendo digitalizado. Lembrar que o conceito de digitalização do serviço público não passa simplesmente por transformar um produto numa plataforma digital. Né? Uhum. A gente sabe que a gente vive num país que tem diferenças tecnológicas e sociais e econômicas muito pesadas, mas permite acessar pelo computador, pela internet, por qualquer tipo de contexto, né, de plataforma que esteja online, mas sem deixar de esquecer que existem pessoas que não têm esse acesso. Então, muitos serviços foram digitalizados, isso tem trazido economia enorme para o governo público, para o governo em âmbito federal, estadual, e inclusive nos municípios. Vamos ver se o Lucas já tem áudio. Tudo bem, Lucas? Sim, tudo ótimo, Lucas. Jeremias. Muito obrigado mais uma vez. Ô, Lucas, para quem acompanha a gente pela primeira vez, explica um pouquinho o que é a Merit. A Merit, como vocês colocaram aí, tem muitos serviços sendo digitalizados, mas muitos serviços não vão poder ser digitalizados, porque estão diretamente relacionados também a pessoas. Então, a Merit é justamente um olhar para as pessoas que estão atrás do serviço público. E tem muita gente no serviço público. E as pessoas no serviço público têm diversas peculiaridades, seja a questão da estabilidade, ou seja a questão da rotatividade dos gestores, né, que é muito intensa na administração pública. Existem essas peculiaridades e a gente precisa conseguir capturar, avaliar melhor o desempenho desses servidores para poder ter, de fato, uma melhor entrega para o cidadão. Então, esse é o problema fundamental que a Merit procura resolver. Como que a gente orienta melhor os gestores com base em dados, né, que são aí dados de performance dos profissionais do serviço público, para que haja uma tomada de decisão, seja em relação a nomeações, a gratificações, e enfim,
a todo esse conjunto de decisões que a gente pega o diário oficial aí de qualquer órgão, seja no caso da Alesp ou de qualquer órgão público, e tem aí todo dia estão ocorrendo nomeações, gratificações, remoções, enfim. Então a gente quer orientar os gestores nesse processo de decisão. Fala, Oscar, Jeremias, é um pouco por aí. isso, se você me permite a complementariedade do que o Lucas colocou, a gente faz, de um ponto de vista de um olhar humanizado, a avaliação de desempenho do servidor público. Então, se nesse momento que a gente tem em âmbito de debate, em âmbito federal, reforma administrativa, como aconteceu agora desde o início do ano no estado do Rio Grande do Sul, essas reformas administrativas vêm para conseguir reduzir o inchaço do Estado, reduzir o custo do Estado. Mas muitas vezes as decisões em âmbito de gestão de pessoas é feitas às cegas. Então a Merit consegue ajudar o gestor público utilizando dados para fazer utilizando a avaliação de desempenho com base em dados gerados pelo próprio serviço público. Então, conseguir alocar as pessoas certas nos locais certos, conseguir gratificar quem precisa ser gratificado, capacitar aquele servidor que precisa ser capacitado, porque, pegando o gancho da sua primeira pergunta, não é porque um serviço está digitalizado que, por si só, isso aumentará a qualidade do serviço. Aliás, porque em qualquer processo frio tecnológico passa pela mão quente de um servidor. Então, esse servidor tem que estar capacitado, esse servidor tem que estar motivado, lembrando do seu propósito enquanto servidor público, para atuar, seja atuando diretamente face a face com o cidadão ou por meio de algum tipo de aplicativo ou tecnologia. Então, o que a Merit faz hoje é avaliação de desempenho do servidor, permitindo que o gestor tome decisões com base na escolha do seu time da melhor forma possível, né? Como se fosse um técnico de futebol tendo uma série de dados para decidir quem vai substituir aquele titular que se machucou. Então, basicamente, é isso que a Merit faz. Vocês são uma GovTech? É assim que fala, não? Sim, somos uma GovTech com muito orgulho. GovTech com muito orgulho. Bom, você que acompanhou Ideias e Debate desta edição, a gente está conversando aqui com dois representantes da Merit. Merit em inglês quer dizer o quê, Lucas? É mérito? É uma derivação da palavra mérito, né? Uma derivação. Então, assim, tem a ver com a meritocracia. Sim, desculpa, te cortei. Isso, perfeito. Veio antes nós nos chamávamos Meritocracity, e aí nós passamos agora por uma transformação de nome, marca e chegamos. E aí ficou Merit. O site é merit.me, para quem quiser conhecer mais. Merit.me. Merit.me. Ok. Bom, a gente está falando aqui com dois representantes da Merit, que trata aí da meritocracia no serviço público. Eles fazem a avaliação humanizada do serviço público. Quantas vezes a gente chegou no local e falou, puxa, fui bem atendido, né? Às vezes você vai pela ouvidoria, aí você cai lá na ouvidoria e preenche um monte de coisa e não consegue nem avaliar. Pois é, eles são uma GovTech, uma startup relacionada ao governo que está trazendo um monte de novidade para o serviço público. E isso acaba ajudando todos nós. Mas hoje o tema aqui com a gente é sobre as novas formas de contratar com o poder público, né? Hoje, com a digitalização, quanta gente... hoje está tão fácil a gente comercializar, a pessoa entra no Mercado Livre, vende uma coisa, compra outra, mas e com o poder público? Será que a gente pode avançar só que com o poder público? Aí a coisa é diferente, né, Lucas e Oscar? Por quê? É diferente de você contratar com particular, porque existe muita... o que eu vi no artigo de vocês, a tal da legacidade, são muitas leis, né? E aí a burocracia aumenta. Como é que vocês estão vendo a dificuldade e o que se pode melhorar nesses quesitos, Lucas? Bom, Jeremias, essa questão das GovTechs, para uma startup, né, o conceito de startup é basicamente um negócio escalável, né, de alto risco e, em alguns casos, não necessariamente sempre, mas acaba estando relacionado com base tecnológica. Porque a base tecnológica garante a escalabilidade sem o aumento do custo, né? Sem o aumento proporcional do custo da solução. Então, fazer isso, criar negócios escaláveis para governo é um grande desafio. Porque
você tem todas essas questões burocráticas, como você bem colocou. Agora, olha que interessante. As GovTechs, elas são tão engenhosas, né? E inovar é justamente ter um problema no meio do caminho que você precisa resolver e pouco recurso para resolver. Porque também quando você tem muito recurso, acaba que você cria soluções mirabolantes, né? Quando você tem pouco recurso, é que realmente você tem que ser inovador, né? O Brasil é um país de muita inovação. Se a gente pegar a última aceleração do Brasil Lab, que é um hub de GovTechs, né? A última aceleração, vencedor da aceleração, do programa de aceleração do Brasil Lab, foi uma GovTech que ajuda outras GovTechs a venderem para o serviço público. Foi o preço certo. Então, até nisso é possível inovar. A gente tem, por exemplo, a Bright Cities, que é um marketplace de soluções para cidades inteligentes. Então, quando um gestor, um prefeito, contrata a Bright Cities, ele ali dentro ele vai ter um shopping center de soluções tecnológicas e inovações para a cidade dele. Então, são várias inovações que vão surgindo das próprias GovTechs para as GovTechs. Mas, para além disso, a gente tem também instrumentos jurídicos, como a Lei de Inovação, a Miroski, e aí dentro da Lei de Inovação a gente tem a questão da encomenda tecnológica, e o Oscar pode detalhar um pouco mais as duas, mas só para você ter uma ideia, as vacinas agora do Covid, que estão sendo desenvolvidas pela Fiocruz, estão sendo subsidiadas com recurso de encomenda tecnológica. Então, a amplitude disso, a possibilidade de inovar no serviço público, do Estado atuar como um indutor da inovação e da tecnologia é gigante, né? Então, um grande cliente aí, é fundamental mesmo. Oscar, com você. Isso é muito legal, Jeremias, porque o que você falou é muito verdade. A gente vive num país, só para que vocês tenham, para que o nosso telespectador tenha essa noção. Do início da pandemia até agora, foram publicadas mais de 25 mil leis, 25 mil normativos, entre leis, decretos, portarias e resoluções. É um ambiente muito complexo. A gente vive num país, do ponto de vista muito complexo, do ponto de vista de legislação. E isso não é diferente quando o governo quer contratar. E isso acontece, inclusive, quando o governo quer contratar empresas de base tecnológica, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. Por quê? Porque o processo de compras governamental, e nos últimos 10 anos foi esse o meu objeto de estudo, como consultor do Sebrae, Minas e outras grandes instituições, a gente percebe que o processo de compra é o mesmo, assim, a grosso modo, por favor, né? Para comprar esse lápis e para comprar uma coisa que seja muito complexa. Então, assim, existem caminhos hoje que não são os mais usuais, mas que permitem que o poder público contrate com nível de segurança satisfatório empresas de base tecnológica para melhorar o serviço público e até para digitalizar o serviço público. Então, existem leis muito boas, inclusive, a gente tem uma lei que é o nosso principal, que é o marco regulatório da inovação, né? Marco regulatório das inovações tecnológicas, marco da ciência, tecnologia e inovação, melhor dizendo, que contempla várias modalidades de compra, várias modalidades de negócio para que o poder público contrate. Porque é o seguinte, por mais que a gente viva no mundo capitalista, por mais que a gente viva num mundo que trabalhe com o liberalismo econômico, 54% de toda a riqueza transacionada no nosso país vem do Estado. Então, note que por maior que seja uma empresa que seja colocada no Brasil, o Estado é maior. Então, o Estado tem um poder de indução de compra. Parece um termo difícil, Jeremias, mas eu falo o seguinte, o Estado como um grande comprador, ele consegue modificar rumos da tecnologia, ele consegue modificar o rumo do mercado. Por exemplo, hoje a gente só utiliza lâmpadas de LED ou lâmpadas fluorescentes. Por quê? Porque o Estado decidiu não contratar mais lâmpadas incandescentes. Olha que interessante, já existia uma tecnologia há muito tempo de fluorescente, de LED ou de outro tipo de lâmpada fria, só que o governo teve que induzir a melhoria da utilização
de energia elétrica. E aí optou, então, por induzir, falando que não vai comprar mais lâmpada incandescente. Pronto. Isso, por si só, modificou o mercado. Voltando à sua questão. Temos legislações, elas ainda padecem de uma certa complexidade. Sabe por quê, Jeremias? Porque a gente usa pouco. Eu estou aqui em Minas Gerais, como você bem colocou no início do programa, e a gente tem um ditado aqui, que é o uso do cachimbo é que deixa a boca torta. Conhecido basicamente como o poder do hábito. O que é isso? Quanto mais a gente utilizar de legislações e formas jurídicas que já estão colocadas na legislação brasileira para fazer contratação de empresas de base tecnológica, mais fácil vai ser. Então, a gente tem a legislação, tem o caminho pavimentado, mas ainda não estamos utilizando esse caminho pavimentado. Entendi. Aliás, eu queria até colocar aqui que quem quiser acesso, acessa o site da Merit, que é MERYT, é isso? MERYT.me, né? Aí você vai ter acesso lá, eu acho que o Lucas tem acesso a diversos artigos que ele pode te passar. Ele mandou alguns aqui para mim que eu achei muito interessante, alguns que falam, por exemplo, sobre... Depois eu vou achar aqui os artigos e eu vou detalhar para vocês. Só que é o seguinte que eu queria tratar com vocês agora. Vamos dar um exemplo prático, Oscar. Eu vi, por exemplo, no município, o prefeito falou, olha, a gente está demorando muito para tomar as decisões os procuradores ali, vai lá e resolve para mim. Aí eles foram lá e viram que vários procuradores, cada um tomava uma decisão diante do mesmo processo. Então eles fizeram tipo uma jurisprudência dentro daquilo ali e aumentou em 30% a velocidade com que eles tomavam aquela decisão. Imaginemos que a gente tenha uma startup que possa fazer isso no Brasil inteiro. Só que usando, aí acho que o Lucas sabe explicar mais com a gente, a questão dos dados, né? Ele pode jogar tudo isso no computador, ver quais são as decisões que são mais recorrentes e vamos passar isso para o Brasil todo. Imagina o ganho e a velocidade que a gente teria num caso desse. Mas aí, qual é a dificuldade que uma startup tem de, por exemplo, ver se é viável, se isso é escalável, de contratar com o serviço público, assim, de uma forma que seja mais... por exemplo, vamos verificar se dá certo, que é o tal do produto mínimo viável. Como é que você tem visto isso, Lucas e Oscar? Fica à vontade quem achar melhor para responder, por favor. Você, de fato, testar hoje no serviço público é um grande desafio, né? Talvez o maior deles para as GovTechs. Agora, soluções inovadoras, de fato, não faltam, né? E assim, o que a gente acaba percebendo muitas vezes é que a gente mentaliza, a gente enxerga o nosso país e toda a burocracia como por isso que a gente não inova. Mas os mesmos problemas de burocracia daqui estão nos outros lugares também. E aí a gente tem que justamente entender isso como um obstáculo e inovar para superar esse obstáculo, né? Então, muitas vezes o setor público, a governança da tecnologia no setor público ela é tão descentralizada, então cada órgão tem sua TI, e aí cada órgão cria o seu próprio sistema. Você pensar num país do tamanho da Estônia, você fazer um processo de transformação digital é uma coisa. Num país do tamanho do Brasil, tem hospitais que têm sua própria TI. Quer dizer, a gente está falando de hospitais que têm uma equipe de TI que estão criando aplicativos e soluções e que para poder se conectar, de repente, com a TI do município, a TI do estado, vai ter uma série de protocolos, uma série de limitações e integrações que vão ser necessárias. Então, do ponto de vista da governança de dados, né, de como esses dados estão descentralizados e desorganizados, se a gente fosse olhar para os nossos dados no Brasil hoje, seria uma réplica daqueles arquivos, né, famigerados arquivos que a gente tinha nas repartições públicas, só que hoje está tudo digitalizado, está tudo dentro do computador, mas continua sendo aquilo ali. Quem tiver curiosidade pode acessar uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia Social do Rio de Janeiro, ITS Rio,
chamado mapadainformação.org, em que eles fazem um retrato de onde que está cada dado de cada documento. E aí vocês vão ter uma pequena ideia do caos que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem 6 aplicativos replicando documentos. Então, a gente tem SNH, SPF, título. Bom, então a gente está, na verdade, criando uma espécie de burocracia. Né? Então, o que as GovTechs trazem de novo para essa história é justamente a possibilidade de atuar como uma reforma do Estado, mas sem precisar quebrar as paredes. Então, eu posso fazer a mesma avaliação que a Merit faz do Ministério Público aqui no Amazonas, é a avaliação que ela vai fazer no estado do Rio Grande do Sul, com uma equipe de 3 pessoas. Então, agora imagina, se o estado do Rio Grande do Sul fosse alocar lá a TI deles para criar uma solução de avaliação de desempenho e o MP aqui fosse fazer uma solução de avaliação de desempenho. E isso ia ter um custo, isso ia sair do bolso do contribuinte, né? E estaria totalmente centralizado essas informações. Então, as startups podem contribuir com isso. E tem uma questão, gerou uma instabilidade aqui para mim, mas eu pego o gancho da sua pergunta, Jeremias, que é juntar todos esses dados que estão colocados numa gaveta ou que estão digitalizados nas gavetas digitais dos computadores e soluções e transformar isso para a prática. Eu gosto sempre de lembrar uma startup que é muito legal, uma GovTech muito legal, que é o GSUAS, que foi uma GovTech, inclusive, premiada pelo Brasil Lab, que é o principal hub de inovação de GovTechs do Brasil. O que eles fizeram? Não sei se as pessoas percebem, lógico que isso é uma ironia, mas a gente vive num país do qual a área social é muito importante. Então, muitas políticas públicas de área social geram dados e informações para que a gente possa atender a população que mais precisa, seja os moradores em situação de rua, seja aquelas crianças que estão acolhidas em instituições de acolhimento institucional. Então, assim, tinha um monte de informação, cada um fazendo a sua planilha. O que o GSUAS fez? Colocou todo mundo para conversar por meio do sistema. Então, eu sei a vaga onde está colocada. Eu sei que aquele cidadão frequenta um outro equipamento público da área de assistência social e que possa estar englobado em outro equipamento. Ou seja, a gente consegue, de forma democrática, transparente, utilizar a informação que já estava ali dentro do próprio poder público, mas utilizar isso em benefício da sociedade. Então, ao invés de eu fazer uma nova contratação de um produto que eu já tenho, de uma vaga que eu já tenho, está aqui colocado. Então, isso mostra o potencial das GovTechs, né? Pegando a sua pergunta. Utilizar o que a gente já possui e a administração pública brasileira é riquíssima em dados, mas a gente utiliza muito pouco. Acaba que a gente faz no achismo. Startups como o GSUAS permitem alocar recursos por meio de informação. Então, assim, eu erro menos. E quando erro, é um erro que gera menos custo à administração pública. Por quê? Muito legal. Ô, Lucas, eu acho que ele travou um pouquinho, mas eu vou voltar com o Lucas aqui, Lucas, só para... você me mandou um artigo que você que nos acompanha, vai lá, olha, é muito interessante. O artigo chama-se Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele está lá no j.info. Você coloca no Google aí, você vai achar. E o Lucas falando sobre esse artigo, ele fala sobre... o arcabouço legal, que é muito complexo para as pessoas contratarem com o serviço público, e principalmente as startups, e ele dá como um atalho, aí o marco regulatório, ele fala sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que seria um caminho. Pode explicar para a gente, Lucas? Se o Lucas me permitisse, Lucas, eu até furaria um pouquinho a tua lista, essa indicação, Jeremias. Vai. Porque até os livros aqui atrás vem mostrando que esse é o nosso objeto de estudo, né? Ah, não, então desculpa, a pergunta é para você. Beleza, é que tá um pouquinho instável o Oscar, mas basicamente eu queria, enquanto o Oscar volta, Lucas, eu fico pensando aqui o seguinte, você citou a Estônia, eu já tive a oportunidade de entrevistar brasileiros que estão lá na Estônia,
Sim. E eu fico pensando, qual é o incentivo que o governo federal, estadual e municipal tem que dar para as nossas startups para quebrar um pouco essa burocracia? Se a gente não corre o risco, por exemplo, de ter que importar certas tecnologias, porque as nossas startups assim ficaram patinando e não conseguiram, né? Então eu queria a opinião do Lucas daqui a pouco sobre isso, mas o Oscar já voltou para a gente. Oscar, pode prosseguir. É, peço desculpas, mas acontece. E aí, Jeremias, essa questão do marco regulatório, isso que é muito interessante. A gente tem vários caminhos e vários caminhos pavimentados para cada momento. Quando a gente fala do Uhum, MIROC, que é a sigla do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ele pode ser um baita de um caminho para startups que estão no momento de validação dos seus produtos. Então, assim, eles não está sendo monetizado, não está tendo custo nenhum e o produto não está pronto. Então, a gente precisaria de uma fase de testes. O Miroski uhum, ajuda muito, porque a gente tem, de um lado, o poder público e, do outro lado, uma organização da sociedade civil que querem a mesma coisa, que é o benefício da sociedade, por meio da tecnologia. Então, utilizando o Miroski, é uma oportunidade de aproximar ente público e GovTechs para testar os seus produtos. Inclusive, tem uma experiência aí de São Paulo muito recente, feita por meio da Sabesp, que possibilitou que uma startup paulista tivesse a oportunidade de testar o seu sistema dentro da própria Sabesp. Então, olha que interessante. Eles não utilizaram o modelo do Miroski, mas poderia ser utilizado. Por uhum. quê? É um ambiente de teste, um ambiente controlado, não impacta em custos para o poder público e aproxima esse poder público das GovTechs. Lembrando que é uma fase de teste. Então, não é porque testou e deu certo que vai ser contratado mais fácil. Não. Mas até para que a gente possa validar se funciona ou não, há necessidade dessa abertura. Então, existe um caminho pavimentado para essa fase de testes. A gente vai ter Uhum. outros caminhos, como, por exemplo, caminhos de subvenção econômica do Estado, para manter a startup aberta, né? Fazer com que ela possa contratar outros serviços para que ela continue existindo e, assim, no futuro, consiga apresentar um trabalho de qualidade para ser contratada. Que aí tem a ver com a questão que você estava fazendo ao Lucas. É possível que o ambiente tecnológico brasileiro seja tão truncado que é mais fácil contratar de fora do que trazer aqui? Pode ser que isso aconteça, na pior das hipóteses. Por quê? A gente não consegue aproximar as GovTechs do poder público, a gente não consegue manter essas startups vivas para que na hora que ela esteja madura o suficiente, possa concorrer com empresas de fora. Então, o poder público, às vezes, não sabendo de todo esse caminho, como o Miroski, não sabendo, por exemplo, sobre subvenção econômica e outros caminhos, como a encomenda tecnológica, ele vai optar por pegar um produto pronto e acabado de fora, que às vezes não necessariamente sirva ao contexto brasileiro. Então, assim, a gente está traçando aqui, Jeremias, caminhos que sejam para manter a instituição viva até o momento que ela esteja madura o suficiente para comercializar com o governo. Então, o Miroski, a subvenção econômica, as encomendas tecnológicas são todos caminhos para que a gente fortaleça o nosso ecossistema e mantenha as nossas GovTechs vivas para que no momento futuro ela possa competir. Aqui a gente não está querendo fazer um protecionismo Uhum. do ambiente brasileiro. Não, não é isso. Mas se o poder público não entender que há necessidade de fomentar esse ecossistema, acaba que no final das contas a gente vai matar a indústria de tecnologia brasileira como a gente matou outras indústrias na versão 2.0, ou seja, é mais fácil trazer de um outro país que já está pronto do que desenvolver aqui. Não é simplesmente um nacionalismo bobo ou um fanismo nacional. É se preocupar com o futuro da nossa economia e da nossa tecnologia. Ô, Lucas e Oscar, você sabe que durante a pandemia, a gente está falando aqui de tecnologia, e eu entrevistei muitos secretários de educação e também da área da saúde, e aí eu perguntava para eles assim, olha, cada cidade do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, eu converso com São Caetano do Sul, os caras, não, a gente tem aqui o Google Educação, a gente já está com a nossa plataforma, e aí você conversa com o Montemor, o cara fala, não, a gente aqui, durante a pandemia, a gente usou Facebook e WhatsApp, a gente não tem mais nada. E eles nem conhecem, né? E aí, eu conversando com outros especialistas, eles falam assim, olha, tem muitos projetos
que já passaram por governos anteriores. Por exemplo, a gente tem uma plataforma específica online, mas muitos educadores sequer conhecem que ela existe. E também foi um pouco deixada de lado, então essas plataformas já existiram. A gente teve projetos sensacionais, um computador por aluno no passado. Também passou uma gestão e ficou para trás. Você acha que as GovTechs vêm para mudar isso, para perenizar um pouco essa estrutura? Você acha que tem novidade nesse sentido, Lucas, Oscar? Eu particularmente tenho uma convicção que sim. Por quê? Porque as GovTechs têm a capacidade de conectividade e responsividade. Então, elas conseguem se conectar a gestões, pontos diferentes, né? Isso, bem como você está colocando, que foi um problema que é justamente como eu vinha retratando, essa questão da descentralização das TIs. Aí você tem um monte de coisa inovadora dentro do governo, mas uma coisa que está acontecendo lá no município do interior e outra coisa, e talvez uma coisa muito parecida acontecendo em Pernambuco, aqui em Manaus, e todas essas coisas muito parecidas estão sendo desenvolvidas com o recurso do contribuinte e poderiam ser uma coisa só. É isso que as startups fazem. E aí a questão da responsividade, que é realmente solucionar um problema. A gente não quer inovar por inovar para ser, né, para ter um estado parecido com o Vale do Silício. Não é isso. A gente quer, de fato, um estado que resolva os problemas da população. Então, num momento de calamidade, de saúde, uma pandemia, o estado precisa ser responsivo. Ele precisa responder rápido às demandas. Então, a ausência, por exemplo, de uma GovTech num momento tão crítico, poderia ter solucionado, uma GovTech poderia ter solucionado, por exemplo, o problema do benefício, né? Do benefício da assistência que foi prestada aí pela Caixa. A gente teve muitas dificuldades da população em acessar esse benefício, né? Então, uma GovTech, com certeza um time de uma GovTech faria isso muito melhor do que... E eu vou trazer um caso muito específico, não é uma GovTech, mas é muito legal a gente perceber a dimensão que as startups estão tomando na sociedade. A Loft, que é uma startup, é a única hoje que faz o acompanhamento do RT, que é o índice de transmissibilidade da Covid-19. Ela é uma startup, podia ser o Ministério da Saúde fazendo acompanhamento da RT. Podia ser uma ONG, podia ser um instituto, podia ser qualquer outra coisa. Não, foi uma startup, pegou o time de ciência de dados, falou assim, isso aqui é importante para a população, isso aqui é importante para os infectologistas, vamos fazer o cálculo, colocar isso aqui disponível para ser acompanhado. Então, essa agilidade que as startups têm na solução de problemas, em olhar um problema e dar resposta, é o que pode ser o grande diferencial das futuras gestões, né? Porque eu acho que é isso que a população espera. Na verdade, a população, em grande medida, está cansada de esperar, né? Então, as coisas estão cada vez mais imediatistas. E a população quer essa resposta rápida. E aí que as GovTechs podem realmente trazer, né? E é um caminho sem volta. É que nem, por exemplo, transparência. Depois que você implementa um programa de transparência no governo, é muito difícil você retroceder e falar assim, não, eu não vou mais disponibilizar dado nenhum. Não tem essa possibilidade. Então, depois você coloca uma GovTech para rodar numa gestão e a população experimenta a efetividade da gestão, experimenta a agilidade do serviço, não tem como retroceder. A gente é praticamente um serviço. Não quer voltar atrás. São grandes conquistas. Passar um pouquinho para o Oscar. Diga, Oscar. É esse o gancho que o Lucas pegou, que para mim faz muito sentido. As GovTechs têm uma preocupação de resolver problemas da comunidade e incluir a comunidade na resolução desse problema. Então, isso traz uma pressão de fora para dentro do poder público, independente do partido que seja, independente do gestor que seja. Porque o que você falou, Jeremias, é que a gente tem políticas públicas vagalume. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Quando a gente inclui o cidadão para auxiliar na tomada de decisão, a gente inclui o cidadão dentro da política pública, a pressão fica muito fora, assim, opa, a população quer, tirar vai ser um problema.
Então, assim, e é isso, por exemplo, que a Merit faz. A gente tem a oportunidade, vem trabalhando nisso, de incluir o cidadão para ajudar nas avaliações do servidor público. Então, a gente ouve o próprio servidor público, a gente ouve os colegas do servidor público, os chefes, os subordinados, a gente também ouve o cidadão. Porque aí é o cidadão fazendo o seu trabalho de acompanhamento. E não só, a gente está no período eleitoral, e não só os nossos representantes acompanharem, mas nós, enquanto cidadãos, também acompanharmos. E aí, só para falar uma coisinha que é muito interessante do ponto de vista de legislação, de contratação, a gente tem vários caminhos, né, que a gente vinha falando antes, Jeremias, mas tem muito caminho que sequer foi usado. Então, eu falei para vocês que mais de 20 mil normativos foram alterados ou criados durante o período da pandemia no Brasil inteiro. Uhum. Mas tem normativo de compras públicas brasileiras que estão colocados aí e a gente não utilizou. Trago aqui um exemplo do que o Inova, que é um laboratório de inovação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tentou realizar, que é utilizar o regime diferenciado de contratações para fazer a contratação de um serviço. Muita gente conhece o RDC para a época das obras da Copa e das Olimpíadas. Olha que interessante, só que ele se preocupava com inovação tecnológica. Eu posso utilizar uma legislação que já possui uma jurisprudência, uma legislação que já possui um arcabouço técnico para a utilização. Então, assim, não é reinventar a roda. Tanto do ponto de vista da criação da solução em si, quanto da forma de contratação. E aí, quando uma instituição como a Alesp, que é um órgão fiscalizador, né? A função do legislativo é fiscalizar, a principal, a meu ver, função do legislativo é fiscalizar, produzir leis também, mas fiscalizar. O Ministério Público, um Tribunal de Contas se propõe a tomar caminhos inovadores, isso gera um efeito cascata que vai desde do executivo estadual até chegar na cidade menorzinha do estado de São Paulo e do Brasil, porque a gente tem exemplo. Se a própria Alesp fez a contratação, se o Ministério Público do Rio de Janeiro fez a contratação, no nosso caso, o Ministério Público do Estado do Amazonas fez a parceria por meio do Miroski, né? Tudo isso vai trazendo robustez ao argumento. E aí, o gestor público municipal, que muitas vezes faz um mimetismo, né, como um camaleão, ele olha o que está acontecendo no ambiente e copia. Porque às vezes não tem a técnica, porque às vezes não tem a segurança. Na hora que a gente vê os órgãos mais robustos da nossa democracia atuando com a inovação, isso causa um efeito cascata positivo. Então, é muito legal falar disso, e é muito legal falar isso no programa da Alesp, né, que tem esse poder. Exatamente. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa questão legal. Você falou do marco regulatório das organizações civis, das startups, né, que tem aí, está tramitando no Congresso Nacional. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, por exemplo, na Assembleia Legislativa, a gente tem uma comissão de ciência e tecnologia que recentemente aprovou um Código de Defesa do Empreendedor. Então, ele traça diretrizes e regras para deixar mais fácil a abertura de uma empresa, o fechamento, os marcos regulatórios, enfim. E o que você acha como é que a gente está caminhando juridicamente no âmbito federal e aqui no âmbito do Estado de São Paulo? A gente sabe que a nossa competência no âmbito do Estado é sempre muito residual, mas se pode se fazer também trabalhar legislativamente no âmbito do Estado. Primeiro, o Estado de São Paulo tem 2 exemplos de inovação de contratação e de parceria com o GovTex. Primeiro foi o PitGov, Estado de São Paulo, que foi o primeiro evento de utilização, de busca de parceiros de startups pelo governo do Estado de São Paulo. E esse PitGov São Paulo tem uma versão 2.0 que é o Inova, né, o Lucas? Como é que é o nome do programa? Acho que é o Inova, não é? Ideia, isso. Que é a versão 2.0 do PitGov São Paulo. Mostrando que o Estado de São Paulo tem sido, como sempre, um carreador de novas ideias. E aí, olha que interessante, as assembleias estaduais têm uma associação que atua e tem premiações para inovação. Então, por exemplo, no ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ganhou uma premiação porque teve um trabalho de atendimento exemplar junto ao cidadão. Uma Assembleia Legislativa de um estado do Nordeste recebeu uma premiação
que inclusive vocês receberam aí na Alesp esses técnicos para melhoria do sistema. Então, assim, as assembleias legislativas têm trabalhado já com essas inovações. E, lógico, aqui mais uma vez, Jeremias, não entendo que a melhoria do trabalho vai acontecer simplesmente pela criação de uma nova lei. Não. Hoje eu entendo, e isso pode mudar, lógico, os nossos pensamentos, mas hoje eu entendo muito mais para a gente utilizar o que já está colocado do que esperar uma nova legislação. A gente tem o marco das startups paralisado no governo federal, né, desde janeiro. A última movimentação que eu fiz, a busca no site da Câmara Federal, foi em dezembro. Então, desde janeiro, não tem movimentação. A gente já está no mês 10. Então, foi um ano perdido para o marco das startups. Para que esperar? Se eu já tenho um monte de caminho construído. Miroski, Marco da Ciência e Tecnologia, o próprio RDC. O que a gente tem que fazer é exercitar. E, mais uma vez, órgãos do calibre da Alesp, dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas têm esse poder. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, inclusive, vem fazendo um trabalho lindo de evolução, de acompanhamento e controle para essas situações. Por quê? Porque qual que é o grande receio do gestor público? Não dar certo e ser penalizado. No momento, e a legislação permite o erro, isso que é o mais interessante, Jeremias. O Marco da Ciência e Tecnologia Nacional permite. Travou um pouquinho, mas, ô Lucas, eu queria voltar com você, enquanto o Oscar volta, que eu queria falar o seguinte também. Se você está com, por exemplo, um gestor, um prefeito, né? Ele quer trazer uma solução para ele, sei lá, na área da saúde, eu quero que as senhas sejam mais rápidas, eu quero fazer uma triagem melhor pela internet. Será que alguma startup pode me ajudar? O que você diria para esse prefeito e para esse jovem que está lá criando uma startup, lá numa cidade do interior do Brasil todo? Que órgãos que eles têm que procurar? Porque em relação à área jurídica, não sei se vocês conhecem algum órgão interessante que pode procurar, porque às vezes ou é um advogado especializado nessa área. O que vocês têm como dica? Bom, primeiramente, claro, quando a gente está atuando no setor público, é sempre importante ter o acompanhamento de um profissional, né? Um especializado em direito. Trata-se de praticamente perfil do time de GovTech fundamental, assim. Tanto que a gente tem o Oscar aí na Merit, que é o atacante aí, faz justamente essa parte de vendas, especialista em direito público. Isso é até fundamental, até por uma questão de... Vou te cortar rapidinho, a gente só tem 1 minuto para encerrar, então vou passar a palavra para vocês dois rapidinho, pedindo já desculpa pelo pouco tempo, porque o papo é tão bom, mas para vocês dar alguma orientação geral e final agora, falar sobre o site de novo, porque acho que quem nos acompanha quer saber como é o caminho das pedras. Por favor. Posso falar aqui, Lucas? Pode falar. Legal. Então, a gente agradece mais uma vez, né, Jeremias? A gente tem muito papo para bater, a gente tem se preocupado aqui na Merit em ajudar na construção desse ecossistema, inclusive produzindo artigos, produzindo textos para que o gestor público possa ser impactado, né? Então, a gente lá na Merit está trabalhando com avaliação de desempenho do servidor público, que é um calcanhar de Aquiles da administração pública brasileira. Quem quiser nos acompanhar, só www.merit.me. Simples assim. Lá temos vídeos, temos informações e tem os nossos contatos. A gente está numa fase muito legal de testes. Então, a gente está com um espaço de 2 ou 3 gestores públicos que podem chegar e testar a nossa ferramenta inteiramente gratuita, de forma inteiramente gratuita. Então, quem quiser testar hoje a Merit junto aos seus servidores públicos, de forma inteiramente gratuita, é possível. Entre no nosso site, merit.me, e faça o contato conosco. E lembrando que todo o trabalho e debate de construção para o gestor público é muito importante. Então, muito obrigado, Jeremias, mais uma vez, por esse espaço aqui. Muito obrigado mais uma vez para vocês também, Lucas. Um forte abraço, vocês são sempre nossos convidados. Vamos voltar a falar sobre isso mais uma vez, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço.
Muito bem, ficamos por aqui com o programa Ideias e Debates. Eu vou só repetir, olha, não erra o site, porque senão você não vai conseguir entrar. É MERYT, tá? MERYT, coloca no Google ou escreve lá, www.merit.me. Aí você vai entrar no site dos caras, olha, tem muita coisa legal para você conhecer, artigos. Hoje a gente só deu uma passadinha breve aqui para você entender mais sobre esse assunto. Obrigado pela sua companhia, até o próximo programa Ideias e Debates.